Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. E hoje nós estamos com o preço da liberdade, tá ok, gente? Então, deixa aquele like maroto, é muito importante aquele like que você sempre deixa aqui para ajudar a fortalecer nosso canal, é muito importante. Estamos aqui no... tanta coisa, cara, que... Brasil no Ponto News e no preço da liberdade, que é eterna vigilância. Então, deixa aquele like, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento, sua inscrição. Lembrando que nós temos live no canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedão no like, compartilhando, isso aí ajuda a gente demais. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, você pode ajudar o canal. Tenho certeza que você vai ajudar pessoas de bem que estão aqui lutando, ter um Brasil melhor. Tudo essa live que a gente está fazendo aqui hoje, daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos, vai ser tudo estudado. Por que esses caras faziam essas lives? Por que essa luta tão grandiosa pelo Brasil melhor? Então, nós lutamos pelo Brasil melhor para que a gente possa deixar para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e que venham as novas gerações aí, e sabendo que estamos aqui lutando não pelo nosso futuro, mas pelo futuro das novas gerações que estão chegando aí, tá ok, gente? Então, deixe seu like, compartilhe, é muito importante o seu like e o seu compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, a descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí, é muito importante o seu compartilhamento, sua inscrição é muito importante, e seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e o preço da liberdade, que é eterna vigilância. Esse canal tá bombando aí, tá ok, gente? Inscreva-se e compartilhe, tá ok? Parceiro nosso aqui no canal Brasil no Ponto. Deixe o like, compartilhe. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Será que a quadrilha já voltou lá do Japão? Quadrilha para lá, tá? É a quadrilha lá para o Japão. Vamos aguardar. Fala de quadrilha, porque aquilo ali não foram para resolver coisa nenhuma. Foram ali para formalizar e foram ali para armar para a eleição de 2026. Ali é só armação. Ali não tem, ali é politicagem, roubalheira, tudo que não presta. Escreva e compartilhe, ok? Vamos lá. Exatamente, muito boa noite. Agora é 19h23 no horário de Brasília. Começando essa transmissão ao vivo, tanto do canal Brasil no Ponto News quanto do canal O Preço da Liberdade. Inicialmente, peço seu like, peço um compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Nesse canal que porventura você estiver assistindo, porque a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui ou aqui na descrição. Estamos em transmissões simultâneas, canais esses que colocam Deus, o conservadorismo, família, segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, com mais aqui a oposição a trechos da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 28 de março de 2025. Agora 19 horas e 25 minutos. Vamos aos temas desta live. Primeiramente vai falar sobre o Bolsonaro, que retrucou Lula quanto a rumores enganadores. Rumores enganadores seriam, né, o plano, por exemplo, de acabar com Lula, né? Um dos rumores, né? Seguidamente vamos falar sobre o Trump, que solicitou pesquisa sobre política brasileira. Vai vendo, Brasil. E por fim a gente vai falar sobre a anistia, a PEC da anistia, que avançou na Câmara, certo? Ditos temas, vamos à oração. Gente, vamos orar pelo nosso povo brasileiro, já orando pela manifestação que vai ser do dia 6, esse domingo, no outro domingo. Eu quero dizer aqui, antes de começar essa oração, já que a esquerda acha que aquilo é manifestação, é só 18 mil pessoas, que eles coloquem amanhã, domingo,
mais pessoas na manifestação deles. Vou fazer manifestação domingo, bote mais gente do que o Bolsonaro coloca. Guilherme Boulos é aquela sua quadrilha ali de invasão de terreno dos outros, tá? Coloque lá mais gente, duvido. Se você não der um pedaço de mortadela, um pedaço de mortadela de R$30, eles não vão. Escreva e compartilhe, tá vendo? Mas vamos lá. Vamos orar pelo povo de direita que é cristão. Somos mais de 90% da pessoa no Brasil é cristão. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Seja muito bem-vindo a esse canal de direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro, dono de Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, Bukele lá no país dele lá. Vamos aqui para o Salmo 23, que diz assim, direto, requer direto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Direi-me e faz verde pastos. Guia-me momentaneamente águas tranquilas. Primeiro capítulo do Salmo 23. Tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe e vamos lá. Exatamente, vamos ao primeiro tema desta live. Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, Lula cachaça, o brasileiro sabe de sua índole. Fecha aspas. O eterno presidente publicou uma resposta após o adversário o acusar de tentar acabar com ele, né? Com um petista, né, no caso. O eterno presidente Jair Bolsonaro reagiu após seu adversário Lula dizer que ele tentou contribuir para acabar com ele. Com o Lula, né? Em publicação no X/Twitter, o líder conservador afirmou que só um imbecil ou um canalha que compra esse papo de plano de acabar com os outros. Fecha aspas. Ressaltou que quem passou por uma tentativa de homicídio foi ele mesmo, no episódio de setembro de 2022, setembro de 2018, na verdade. Abre aspas, Lula cachaça, o brasileiro sabe de sua índole e de como você chegou até aqui. Somente um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano para acabar com você. A única pessoa que tentaram acabar fui eu. Acabar comigo foi eu. Em uma ação de antigo militante do PSOL, seu braço político de primeira hora. Não conseguiram. Esse foi o grande erro de vocês, como admitiu José Disseu, fecha aspas, escreveu o eterno presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro prosseguiu refutando as acusações de golpe e afirmando que petistas e aliados fomentam a destruição cerebral do indivíduo. Abre aspas, quanto à narrativa de vocês sobre golpe, ela é conhecida por todos os seus adversários, inclusive Temer e outros. Ninguém de bom senso aguenta mais essa patifaria armada. Por isso, fomento diariamente a destruição cerebral do indivíduo e a destruição dos laços familiares que norteiam uma sociedade saudável. Fecha aspas, acrescentou o Bolsonaro. Portanto, primeira matéria está lá no jornal Pleno News. Revista Oeste, matéria similar à primeira, né? Abre aspas, somente um imbecil ou um canalha acredita em plano para acabar com Lula, fecha aspas, diz Bolsonaro. Abre aspas, é visível, né? Vou direto aqui ao que as declarações que o Bolsonaro disse, né? Abre aspas, é visível por todas as provas
que ele tentou contribuir para o meu acabamento, né? Para o meu acabamento do vice. Aliás, é que eu vou pular, né? Aqui não vale a pena, que é o Lula falando, né? Pensei que era o Bolsonaro falando, né? Mas Bolsonaro argumenta que o petista utiliza desses elementos como cortina de fumaças diária para encobrir o pior governo da história do Brasil, com números da era Dilma, sem pandemia e sem os efeitos iniciais de uma guerra que atingiram a economia de todo o planeta. Fecha aspas. Enfim, matéria que está na revista Oeste. Por fim, aqui, ó. Jair Bolsonaro quer conversar com Moraes sobre penas do 8 de janeiro. O eterno presidente ressaltou que o encontro teria que ser ao vivo em canal aberto. Aceita o desafio, Alexandre de Moraes? Não aceita Pleno não. News. Não aceita não. Covarde. Pleno News. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Então, gente, vamos lá. Acabamos de receber a notícia aí que a Débora vai ficar presa domiciliar, né, na casa dela, né? Foi liberado depois a comoção, tudo que aconteceu. Perdeu o Mané com batom. E eu estou falando aqui pro Barroso. Perdeu o Mané, passaporte. Ó, outra informação de bastidores. Ainda não é confirmada ainda não, tá, gente? Também não é fake news. Existiu um ministro nos Estados Unidos verificando a possibilidade de vender os bens dele lá nos Estados Unidos. Vamos mais para frente, a gente vai dar essa informação mais detalhadamente, porque a gente ainda não sabe detalhadamente quem foi esse ministro que teve nos Estados Unidos para tentar, ou entrou em contato com alguém nos Estados Unidos para tentar vender os bens dele lá nos Estados Unidos. Tá vendo? A gente vamos aguardar aí o desenrolar dessa história, para ver se é verdadeira, mas houve essa informação aí de um ministro nos Estados Unidos tentando vender os bens dele lá nos Estados Unidos. Tá, gente? Parece que não conseguiu. Mas vamos... Barroso? Não sei quem é. Eu não sei quem é. A gente vamos mastigar isso aí, porque a gente não tem a informação concreta e conforme a informação for chegando, a gente pode falar na live, nas próximas lives. Tá, gente? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, sobre o encontro de Jair Bolsonaro versus Moraes. Ele não teria coragem. O Moraes, ele faz as coisas na surdina. Às vezes ele nem faz, ele manda um assessor dele fazer, como ele fez com a Revista Oeste. Use sua criatividade. Não acharam nada sobre a Revista Oeste para querer esculachar com a Revista Oeste, mandaram um dos caras da Polícia Federal usar a criatividade. A Polícia Federal está engasgada até aqui. Alguns deles vão passar vergonha nos Estados Unidos, tá? Serão presos se parecer por lá. Tá? Vamos aguardar. Então, gente, o que eu tenho para falar sobre Jair Bolsonaro, sobre o Lula, todo mundo sabe que o Lula é o cachaceiro, está com o pior governo. Ele falou que ele tem um ano de governo, mas foi pela frente. Um ano pela frente. Ele viajou com essa quadrilha, com essa turma para lá, entendeu? Para não estar aqui. Sabe o que eu acho invocado? É que isso é tudo pago com o nosso dinheiro. Hugo Mota está para lá, já se tomou com a quadrilha. Toda essa turma é a turma do mensalão. Hugo Mota vai ter que entrar ali no meio deles, porque senão ele dança. Só que tem que o que ele falou, ele não está cumprindo. Ele não está cumprindo. Falou que não tem asilado político. Porra, a mulher foi lá e esculachou ele na frente de todo mundo. Tá vendo? E ele já entrou nessa turma do Arthur Lira, do Pacheco. O que esses ex-presidentes estão fazendo com o Lula para lá? Será que é mais uma maracutaia? Ele não tem nada. O que eles vão oferecer? Bastava ir o Lula sozinho. Vendo? Mas o Lula quer mostrar que ele é uma grande parceria aqui no negócio. Todo mundo sabe que isso é mentira. Todo mundo sabe que isso é uma tremenda de uma mentira. Entendendo? O Lula, ele mente tanto que ninguém acredita mais na mentira dele.
Segundo a informação que a gente teve aí, que a Polícia Federal vai assistir o filme Estou Aqui, eu também estou aqui. Esperando a picanha, esperando os ovos, esperando o café. Estou aqui, aguardando tudo isso. Ele não tem coragem de ir para a televisão e falar verdade para a população. Falando um pouquinho da manifestação que vai ter domingo do Lula agora no domingo, que o Lula está organizando uma manifestação, que ele coloque mais gente, porque no próximo domingo a gente vai botar 2 milhões lá na Paulista. Ponto final. É verde e amarelo, ponto final. O Alexandre de Moraes, se contar, o Bolsonaro quer se contar, acho que ele não se conta. O Moraes é tipo a Globo. Quando aperta ele não aceita. Bolsonaro pediu 3 horas ao vivo no Jornal Nacional, perguntasse o que ele quisesse, na Globo. Infelizmente, a Globo Lixo, como é considerada na manifestação, ela não se apresenta como uma emissora que ajudar esse país a crescer. Pelo contrário, eles vivem de verba pública. Recebeu mais de 70 milhões. Vivem de verba pública, entendeu? Porque sem essa verba pública eles faliam. Porque a credibilidade deles é muito ruim. É muito ruim. Qual é a credibilidade que a Globo tem hoje no Brasil? Nenhuma. Para ter uma ideia, que o Elon Musk ele até estava interessado em comprar. Ele falou que desistiu, não quer comprar aquilo ali. Aquilo ali é lixo para ele. Aquilo ali não serve para nada. Entendeu? Vai mandar muita gente embora, acabar essa novela que não serve para coisa nenhuma, só induz coisa que não presta, entendeu? Então é isso. Só peço assim, gente, não podemos desistir do nosso país, porque o nosso país é o melhor país do mundo para se viver. Infelizmente, nós estamos numa era da Venezuela, tá? Que muita gente está indo embora do Brasil. Muita gente tem muito dinheiro, não está mais nem no Brasil. Se eu tivesse muita grana aqui, meu caminho era o aeroporto. Eu estava no tempo, eu quero viver em paz com a minha família. Entendeu? Não quero viver num regime, alguma coisa que eu não possa falar. Entendeu? O Rio de Janeiro, como diz assim, o Rio de Janeiro está na mão do... Você já sabe, não vou nem falar aqui, porque é complicado. Entendeu? O Brasil inteiro está todo assim. Por causa desse governo podre que está aí, fazendo absolutamente nada, viajando no avião, 2 aviões, gastando milhões, tá vendo? Para não trazer nada para o Brasil. O que é que eles vão trazer para o Brasil? Nada. Enquanto isso, a carne está cara, o arroz está caro, o feijão está caro, está tudo caro no supermercado. Mas eles não estão nem aí para o país. O Mota, Pacheco, essa turma aí, eles querem a politicagem, eles querem o que interessa para o bolso deles. Sério, querem o que interessa para o bolso dele. Pacheco, Hugo Mota, como é que diz? Davi Alcolumbre, que é um zero à esquerda. Esse pessoal, cara, um dia que eles morrerem, eles vão levar todo esse arrobalheiro de dinheiro que é dentro do caixão deles. Porque eles só fazem as coisas de interesse em ficar milionário dentro da política. Só isso. Nada mais do que isso. Agora, o PL tem condição de barrar tudo ali dentro. Já que ele não bota negócio, não vota nada. Ponto final. Obstrução total. Não vota nada. Porque ele falou que o Brasil, aquilo ali não teve golpe, não teve nada. Ali foi apenas uns marruaça que fizeram ali. Certo? Agora ele anda com o Lula para cima de braço cruzado, para cima e para baixo, virou negócio do Lula, anda para cima e para baixo com o Lula. Não vai ganhar a eleição mais no Brasil, não, rapaz. Não vai ganhar a eleição no Brasil. E o Trump tem uma lista de 10, tá? O Trump tem gente que entrou nessa lista que não está nem pensando que está nessa lista, mas entrou nessa lista. Vamos aguardar. Tem gente que acha que não está nessa lista. Está nessa lista, sim. Tá? Que o Eduardo está nos Estados Unidos. O Eduardo, quando ele largou 40, 50 mil todo mês, ali, tranquilidade, ele já sabia, porque ele sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, e sabe o que vai acontecer com os brasileiros, com esse entre aspas, brasileiro daqui do Brasil, que faz um mal tremendo para o nosso país. Então, cabeça de chapa dele, Trump, é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes,
Quer queira, quer não, a gente não quer dizer nada, mas ele é monitorado pelo FBI. Sabe por quê? Ele nunca mais poderá, ele nem pode pensar em sair do Brasil. Tem gente que acha que não, mas entendendo? Mas ele está sendo monitorado assim. Para onde ele anda, se ele for para os Estados Unidos, será preso. Nem adianta nada. Se ele sair nos Estados Unidos, o pessoal está esperando ele sair daqui, botar o pé no avião para ir para os Estados Unidos para ser preso. Tá? Porque o juiz nos Estados Unidos vai dizer, olha, esse juiz faz um mal para o Brasil, está decretada a prisão dele. E ele não vai poder votar. Você lembra do José Maria Marinhas, que era presidente da CBF, que fez aquela roubalheira toda na CBF, e veja como é que está a seleção brasileira, tomou de 5-1 para a Argentina, tá? E hoje o Dorival Júnior foi de ralo, tá vendo? Vamos embora. Então, gente, foi preso, tá lá pelos Estados Unidos, não pode viajar, acho que por causa da idade dele, tá lá cumprindo pena domiciliar nos Estados Unidos. Gente, deixa aquele like maroto para ajudar a fortalecer nosso canal cada vez mais. Estamos aqui dois canais bacanas aqui, que é o Brasil no Ponto News e o Preço da Liberdade, que é a Eterna Vigilância. Inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Seja muito bem-vindo a esse canal de direita que apoia Bolsonaro, tá ok? Exatamente, vamos, antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, vou citar aqui o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema desta live. Quando o Bolsonaro fala, né? Quando o Bolsonaro fala que Lula, o brasileiro sabe da sua índole, é que o que acontece é que nós, cidadãos honestos, sabemos que o Lula é um mentiroso. É um mentiroso, até porque é um esquerdista, é um comunista. Né? E não existe comunista sem falar mentira. Não existe mentira sem comunismo. Não existe comunismo sem mentira. Tirem suas próprias conclusões, né? Mas nunca houve nenhum plano para acabar com Lula. Muito pelo contrário. O que houve no passado foi um plano para acabar com Bolsonaro, em setembro de 2018, né? Que todos nós já conhecemos, né? Agora, quem enviou o Adélio para fazer o que fez contra o Bolsonaro? Quem pagou os advogados do Adélio? A Polícia Federal deve uma explicação muito séria sobre isso. Tá? Exatamente, né? O que fazia um desempregado com notebook, celulares e outros itens? Né? Tire suas próprias conclusões, né? Mas tem também aquele outro detalhe o qual o Adélio esteve na Câmara de Deputados no mesmo dia em que atentou contra o Bolsonaro. Né? Então tá na índole da esquerda, vamos dizer assim, querer acabar com opositores. Se não prendê-los, acabar com eles. Né? É sobre isso que a gente está falando aqui. Né? Tanto é que, por exemplo, o Putin, né? O Putin acabou com o Prigozhin, né? Na Explodiu Rússia, o avião. né? Explodiu o avião. Né? Quer dizer, não pode ter opositor. Quer dizer, a esquerda não aceita oposição de jeito nenhum. Né? A esquerda não aceita oposição de jeito nenhum. Né? Tanto é que a gente vê toda a perseguição / militância que se fazem
contra opositores do Maduro na Venezuela. E outra, né? Não se pode contestar o pleito eleitoral na Venezuela também. Não só da Venezuela, mas do Brasil também, né? Não só da Venezuela, mas do Brasil, né? Porque, segundo alguns, as urnas são 100% confiáveis, sendo que, na verdade, não existe nenhum sistema 100% confiável no mundo. Todo sistema, né? Vamos lá. Todo sistema tem sua desconfiança, até mesmo os Estados Unidos, que é uma nação que é muito próspera, né, que preza muito pela liberdade, mesmo nos Estados Unidos há desconfiança sobre pleitos eleitorais. Por que aqui não teria desconfiança? Por que aqui no Brasil não teria desconfiança? Por que aqui não teria desconfiança? Né? Tire suas próprias conclusões. Cadê os 60 milhões do Lula? Cadê os 60 milhões do Lula? Eu faço um desafio ao Lula para que o sujeito faça o que o Bolsonaro faz, que é o que? Arrastar multidões. Quero ver se o Lula tem essa capacidade. Não tem, porque quando não está em eventos controlados, é criticado ou hostilizado. E quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos. O que faz Lula na política, sendo que o Lula tem três condenações, né? Aliás, foi condenado por 3 instâncias, por mais de 9 juízes diferentes. Quer dizer, a imagem que passa do Brasil é de que o crime compensa. Tanto nacionalmente quanto internacionalmente, convenhamos, pessoal. Até porque, né, o Lula é o maior corrupto do planeta. Não há nenhum corrupto maior que o Lula no mundo inteiro. O próprio Lula que criou o Foro de São Paulo, né, que reúne as maiores organizações criminosas da América Latina. Somente na Petrobras houve né, das eras do PT, de 900 bilhões de reais. Então, se o PT não é uma quadrilha, não sei mais o que é. Então, quando o Bolsonaro fala que o Lula, o brasileiro sabe da sua índole, porque sabe da sua índole de mentir, porque sabe da sua índole de ser corrupto, porque sabe da sua índole de falar muitas asneiras. Então, resumidamente é isso, né? Também quero ver se o Alexandre de Moraes aceita o desafio do Bolsonaro para conversar sobre penas do 8 de janeiro. Né? Não tem esse cacife, né? Mas, mesmo assim, o Bolsonaro fez esse convite, né? Aos mesmos moldes que fez para a Globo, de conversação, né? Por horas, mas, novamente, né? Esquerdistas não têm essa capacidade de trabalharem ao vivo, né? Sempre tem que ter cortes, covardias, enfim, etc. do gênero, né? Enfim, é isso. Parabéns ao presidente Bolsonaro, ao eterno presidente Bolsonaro, por suas declarações. Presto meu repúdio tanto ao Lula quanto ao Alexandre de Moraes, que deveriam estarem presos. Trancafiado. Então, meus amigos, deixe seu like, compartilhe. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Porque isso fortalece a gente cada vez mais, levar a nossa voz cada vez mais longe. Tá ok, gente? Vamos aqui para um salmo. O salmo é o 61, versículo 1, que diz assim:
Ouve o Deus, meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clame a ti por estar abatido o meu coração. Le- Leve, leve-me para a rocha, que mais alta do que eu. Tá ok, gente? O Salmo é 61, versículo 1. Só um trechinho para você ficar ligado aí na palavra do Senhor Jesus Cristo. Deixa aquele like, compartilhe. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí. Se você não puder ajudar, mas querendo, por favor, deixa aqui, muito importante, seu like, seu compartilhamento. Isso faz a gente, crescer cada vez mais longe. Muita gente vendo nosso vídeo, inclusive fora do Brasil, tá ok, gente? Então, deixa seu like, porque essa live será colocada num canal internacional, tá? Já tá tudo combinado aí. No Brasil, o Brasil é nosso internacional, tá ok? Ele só passa para fora do país, tá ok? Porque, felizmente, teve aquele negócio da tal pandemia, na época da pandemia, esse canal foi bloqueado pelo TSE, tá ok? Pelo STF, essa turma que gosta de censurar as pessoas. Deixa aquele like, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, vitória de vitória é vitória. A Débora vai para casa, o tornozeleiro era ruim, mas agora não é assim. Perdeu o mané, o passaporte, tá ok, gente? Deixe seu like e compartilhe, tá ok? Vamos ao segundo tema desta live. Trump solicita pesquisa sobre política brasileira e vê Bolsonaro à frente de Lula. Glória. Ora, Brasília. Levantamento circula na Casa Branca e justamente avalia a percepção de brasileiros sobre Lula, Bolsonaro, Moraes, Musk e Eduardo Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou uma pesquisa para avaliar o cenário político do Brasil. O levantamento feito por um pesquisador de sua confiança, que atuou em sua última campanha eleitoral, tem circulado internamente na Casa Branca e buscou medir a percepção dos brasileiros sobre temas e figuras públicas no debate político nacional, como, por exemplo, Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Lula, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Famoso por se munir de informações antes de decisões estratégicas, Trump recebeu números que mostram vantagem de Bolsonaro sobre Lula em uma eventual disputa presidencial, 43% a 40%. Em um cenário alternativo, diante da inelegibilidade do eterno presidente, seu filho Eduardo Bolsonaro também venceria a Lula por margem apertada, 41% a 40%, indicando forte capacidade de transferência de votos no campo bolsonarista. A sondagem também buscou entender a avaliação dos brasileiros sobre as acusações que pesam contra Bolsonaro. Para 29% dos entrevistados, o eterno presidente violou a lei. 31% afirmam que não cometeu ilegalidades. Outros 22% não souberam responder, mas consideraram que uma eventual prisão seria exagerada. Já 18% preferiram não opinar. No quesito rejeição, Alexandre de Moraes aparece com 47% de desaprovação, seguido por Elon Musk. Rejeitado por apenas 38%, né? Mas a gente não acredita que 38% estejam contra o Elon Musk, né? O levantamento aponta ainda que um alto alcance do frente de Lula. Glória. Repetindo, Trump solicita pesquisa sobre política brasileira e vê Bolsonaro à frente de Lula. Matéria que está no jornal Ora
Revista Oeste, Trump nunca endossou as urnas do Brasil, ao contrário do que disse Moraes. Ministro, entre aspas, citou o decreto do presidente norte-americano como elogio ao sistema eleitoral brasileiro, mas texto menciona o Brasil apenas como exemplo de uso de informações biométricas. Revista Oeste. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. É a covardia do Alexandre de Moraes falar que o Trump elogiou as urnas eletrônicas. Pelo contrário, ele elogiou sobre biometria. É uma diferença diferente, uma coisa da outra. As urnas eletrônicas, todo mundo sabe que se tivesse o voto impresso, tiver tudo certinho, tudo certinho, tudo pode ser melhorado, né, gente? Pode ser melhorado. Mas, infelizmente, eles não quiseram. O presidente era o Barroso, ele foi lá para o Congresso, conversou com o pessoal, não fizeram. Quer dizer, algo de errado tem nisso aí, porque como é que eu não quero uma coisa para melhorar para o nosso brasileiro? Como é que eu não quero isso? Pô, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas no futuro não tão distante, nós saberemos tudo o que aconteceu nessas eleições passadas aí. Então, meus amigos, o que eu tenho para falar para você? Trump está fazendo certo, está buscando se cercar de informações que é para dar o grande final, o golpe final, tá? Esse golpe final significa o seguinte: vamos caçar o vice dos ministros que fizeram essas atrocidades com os brasileiros. Com ele, com o Bolsonaro, não tem nenhuma queixa, não tem nada. E no inquérito do Bolsonaro não tem nada. Tentaram a joia, tentaram baleia, tentaram não sei mais o quê, tentaram cartão de vacina, tentaram tudo. E não conseguiram nada. Isso o Bolsonaro só fica mais forte. Certo? Num futuro não tão distante, tudo isso será anulado. Esse negócio de condenação, esse negócio de papo furado aí dele, o negócio. Porque o Moraes ele tem uma raiva, não sei por que ele é assim. Coração, o Fux diz que debaixo da toga tem um coração. Mas que coração é esse? Que larga o Daniel Silveira do jeito que está até hoje. Xandinei Vaz foi preso. Anderson Torres foi preso. Tudo isso terá indenização, tá, gente? O governador de Brasília foi afastado. Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nós estamos num beco com muita saída, sabe? Com muita saída. Não é beco sem saída, não, com muita saída. Por quê? Os ministros, eles nunca vieram no Rio de Janeiro para subir no morro. Mas eles não deixam o policial fazer o trabalho deles. Entendeu? Nunca vieram no Rio de Janeiro. Vai com a turma, vai com os policiais, encara. Entendeu? Mas não. É ministro de gabinete, ele fica de lá dando decisões. Mas não tem coragem de meter a cara e pedir voto para a população. Certo? Referente o Lula, o que o Lula faz? Durante 3 anos, o cara está com 3 anos no governo, cara, não fez nada. Ofereceu picanha, ofereceu que o ministro Haddad era o melhor, o ministro vai ser o melhor. Eu quero ver 1 ano de fazer isso aqui. Se em 3 anos ele não fez absolutamente nada, o tempo todo, o culpado é Bolsonaro, o culpado é Bolsonaro, o culpado é Bolsonaro, Bolsonaro, tudo é Bolsonaro. O cara dorme, acorda com Bolsonaro. Agora ele resolveu dar entrevista lá no negócio. O Lula, não precisa ninguém derrubar ele. Ele já se derrubou por ele mesmo, porque a economia do Brasil está da lata, do lixo. A economia do Brasil já era. Ninguém quer investir no Brasil, porque tem um governo comunista que só pensa em enriquecer, botar dinheiro no bolso dele. O povo que se lasque. Entendeu? Porque ele não vai no supermercado, que vai os empregados dele, que vai o pessoal, entendeu? Aí é isso. Mas tudo terá um fim. E o fim está mais próximo do que a gente pensa. Tá? Pode vir, tudo isso vir. Nós temos uma Câmara de Deputados covardes, que algum deputado ali que vale a pena a gente falar. Mas a maior parte é tudo covarde. São 500 e pouco, a maior parte é tudo covarde. Não tem. Será que o Hugo Mota viajou? Bota em cima para ser votado. Ponto final. Se perder, beleza. Se não perder, não tem. Entendeu? Senado, covardia com o povo brasileiro. Esse pessoal nunca mais serão eleitos nem para síndico do país deles. Eles só andam em grupos fechados, eles não andam na rua.
Vê se o Davi Alcolumbre já participou de alguma manifestação com o Bolsonaro. Hugo Mota, que poderia ser o fiel da balança. Não, mas ele resolveu ser capaz do Lula. Resolveu ser capaz do Lula. Entendeu? Ficar fazendo selfies, batendo foto lá no Japão é mole. Eu quero ver estar aqui numa manifestação com mais de 1 milhão de pessoas no próximo dia 6 lá no negócio. Vai? Não vai. Não vai. Não vai. Entendeu? E Bolsonaro, só por ironia, convida esses caras. Mas ele não tem coragem de ir. Porque o outro vai dizer que no Brasil não existe refugiado. Quer dizer, o Ala dos Santos, Rodrigo Constantino, esse pessoal que está lá fora, o Estáquio, estão tudo lá fora. Nada disso não acontece. Está tudo certo. Daniel Silveira preso. Só que tudo isso terá um fim, gente. Entendeu? Tudo terá um fim. Eu só lamento pelos os juízes, pelos os ministros que o Bolsonaro colocou, que se acovardaram para se acovardou para esses 11, para esses 10 ou 9 ministros que estão lá. Se acovardou. Entendeu? Quer dizer, existe um ministro lá que dá a sentença e todos concordam, que é o Alexandre de Moraes, entendeu? Mas o fim dele está tão perto que você nem imagina. Está perto. Sabe por quê? Vamos ter que dar o troco com alguém de fora do país. E eu confio no Donald Trump, com o secretário de Estado, secretário dele lá, para nós dar esse carimbo final, tirando os vistos deles e fazendo o seguinte: lei Magnitsky, para que ele não possa movimentar o dinheiro em nenhum país do mundo, que é a morte financeira desses caras. Não é só do Moraes. Não é só do Moraes, não. Vê que o Gilmar Mendes está falando por quê? Fala pra caramba. Não está falando nada, porque tem negócio fora do Brasil. Tá? Soubemos aí que tem um ministro que está tentando vender os bens dele lá nos Estados Unidos. Mas vamos aguardar, dar um tempo, porque tudo no tempo do Todo-Poderoso. Tudo será milimetricamente correto. Trump vem aí e 10 estarão no carimbo, perdeu o Mané o visto, perdeu o Mané o passaporte. Ok? Inscreva-se, deixa o like, é muito importante. Seu like e compartilhamento. Estou com o Donald Trump, tenho certeza que a economia da Argentina está subindo, está melhorando cada vez mais. O Brasil, mas nós estamos numa derrota total. Aqui só cada vez que abre lá os mercados financeiros, está lá o Brasil lá no último lugar. Ok? Exatamente, agora 20h05, né? Comentando diretamente sobre o segundo tema desta live, né? Primeiramente, né? Primeiramente que se eu fosse o Trump, jamais confiaria em pesquisas eleitorais feitas no Brasil, né? Porque mesmo que elas mostrem que o Bolsonaro esteja na frente do Lula, né, liderando as pesquisas, mesmo assim eu não confiaria, até porque já houve pesquisa que foi feita até mesmo em porta de cadeia, né? Então, a gente não confia. Eu nunca fui entrevistado pelo Datafolha. Você já foi entrevistado? Nunca. Tu já foi entrevistado? Nunca fui. Nunca. Né? Por quê? Não são confiáveis. Né? Não demonstram a realidade. Né? Não demonstram a realidade. Né? A gente se indaga muito, né? Cadê os 60 milhões do Lula? Né? Cadê os 60 milhões do Lula? Né? Eu sei que seus artistas votaram nele, mochileiros também, né? Mas não justifica tantos votos. Né? Alguns dizem que o sistema eleitoral é 100% confiável, né, do Brasil. Mas só que não existe nenhum sistema 100% confiável, 100% seguro no mundo inteiro. Ponto final. Ponto final. Né? Lugar de Lula na cadeia. Lugar de Alexandre de Moraes na cadeia também.
É lógico que a gente está comentando aqui sobre a proibição do Alexandre de Moraes de ir para os Estados Unidos, mas o Lula também deveria ser proibido. Há um risco, né? Há um risco de estar nessa lista, tá? Há um risco seríssimo de estar nessa lista do Trump. O Trump dizer o Lula não será bem-vindo no nosso país, como o Netanyahu falou lá, Lula não será bem-vindo no Israel, tá? Ou não? Isso, né, claro, né, claro, isso se ele não for preso antes, né, porque é esse que era o lugar do Lula. O Lula jamais deveria ter saído da cadeia, né? Jamais, né, porque saiu por conta de uma manobra de um ex-advogado do MST que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, esse mesmo que soltou Lula, esse mesmo ministro, entre aspas, que soltou Lula, fez uma embaixador de uma forma inconstitucional. Enquanto isso, Bolsonaro fez uma reunião com o embaixador de forma constitucional e está inelegível por isso. Mas era por Lula estar inelegível, não Bolsonaro. Justamente pelos crimes que cometeu. O Lula, no caso, né? Porque o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, nenhum tipo de irregularidade, né? Podem chamá-lo do que for, mas não podem chamá-lo de corrupto, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Parabéns ao Trump pelos seus passos, por suas escolhas, por sua gestão frente justamente aos Estados Unidos, né? É importante que o Ocidente tenha esse tipo de liderança, né? Esse tipo de liderança mais pungente, né? Que põe as cartas na mesa, diferentemente de outros, né? Tipo o Biden, né? Que privilegia até mesmo familiares, amigos, enfim, parentes, enfim, etc. Né? Enfim, parabéns ao Trump, né? Para meu repúdio, aproveitando para Alexandre de Moraes, Lula e seus asseclas. Like, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, deixa aquele like maneiro aí pra gente, para que nossa relevância esteja lá em cima cada vez mais e fortaleça o nosso canal. É muito importante o seu fortalecimento aqui com a gente. Se inscreva no canal, na descrição do vídeo, dos dois canais tem um Pix, você pode ajudar, vai ajudar pessoas de bem que luta por um país melhor, tá vendo? E se tudo der certinho aqui, se todo mundo ajudar, a gente estaria na Avenida Paulista no domingo, tá vendo? Mas vamos aguardar aí o desenrolar das coisas aqui, para que dê tudo certo aí. Nós transmitimos lá de Copacabana os vídeos, tá vendo? A live, tá vendo? Tá tudo aí no canal. Nós fomos testemunha que tinha mais de 1 milhão de pessoas lá em Copacabana no domingo retrasado. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos. Todo dia tem um vídeo diferente aqui, um short, alguma coisa falando da capital carioca, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, ok? Vamos lá. É isso, pessoal. Vamos aqui ao terceiro tema desta live. Agora 20 horas e 10 minutos. Vamos lá, então. A anistia vai ser discutida na Câmara na próxima semana. Hugo Mota deve debater tramitação do projeto com líderes na próxima terça-feira, 1º de abril. Não é dia da... Não é mentira isso. 1º de abril? Não é dia da mentira. É dia da mentira, mas não é mentira o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Revista Oeste. Placar da anistia. Pauta tem apoio de mais de 1/3 da Câmara. Glória News. a Deus. Número é suficiente para aprovar regime de urgência. Pleno News. Placar da anistia tem 190 votos a favor
e permite regime de urgência na Câmara. Isto é. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Primeiro que foi feito um acordo lá com o PL para que isso passasse. Hugo Mota acha que tem outras prioridades. Quer dizer, a vida das pessoas não é prioridade. A vida das pessoas que não fizeram nada e estão presos naquela pocilda naquela cadeia, não tem nada a ver. Quer dizer, não ter político exilado, não tem nada. Hugo Mota está vivendo numa outra dimensão. Depois dessa viagem com Lula, depois dessa conversa papo furado com o Davi Alcolumbre, que são quadrilheiros, ali são quadrilheiros, tá? Aí ele está entrando nessa seara aí. Então, se não botar para votar, beleza, tá tranquilo. Então ninguém vota nada. Ponto final. E lembrando, PL tem a vice-presidência e ele pode obstruir ali. Acabou-se. Tá vendo? Então, está na hora de a gente saber quem é que está do lado do povo brasileiro e quem é contra a população. Porque aquelas pessoas que fizeram... Quem fez alguma coisa tem que pagar. Isso aqui ninguém é contra, não. Certo? Agora, porque a menina pilchou lá de batom, perdeu o mané numa mola, eles... Está 14 anos de cadeia para ela. Hoje ela foi liberada, foi dado um aval da PGR para que ela cumpra essa prisão em casa, porque tem filho pequeno. A Débora. Então, ninguém está dizendo aqui, não, mas porque são mau caráter, são pessoas de mal índole, tem um coração de animal, de bicho, tá vendo? Coração ruim, que não tem amor por nada. Tudo bem, mas eles rasgam a Constituição todo de segunda a sábado, rasgam a Constituição. Eles rasgam, o PGR está naquela lista do Trump, tá? O Alexandre de Moraes também está na lista do Trump. Vamos aguardar. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, tá vendo? O Eduardo ficou nos Estados Unidos, não foi por acaso, já levou esse negócio do Sebastião Coelho lá pro Trump. Já levou, prenderam o advogado. Quer dizer, o advogado agora não pode mais fazer mais nada. As imagens que ele editou, ele narrou, que é uma tremenda de uma covardia, aquilo que ele fez ali, o próprio PGR, que estava de boca aberta lá, olhando, ele vai lá, era para ele dizer, olha, parou, vamos parar com isso aqui. Já que os advogados não têm essas imagens, não foi repassado, quer dizer, o Alexandre de Moraes, desde ser covarde, ele tem essas imagens. Quem entendeu para ele provavelmente foi o Flávio Dino, que disse que sumiu com as imagens. Provavelmente, esse Flávio Dino é cúmplice daquele 8 de janeiro também. Por isso que ele não mostrou, porque ele deveria estar lá no meio, tá vendo? Aparecendo lá. Como G. Dias não foi indiciado por nada. Ele estava lá, abrindo porta. O que ele estava fazendo lá? Por que o Lula não botou a segurança total ali, peso pesado, na Praça dos Poderes? Não. Ele viajou para Araraquara, quando chegou lá com a cara de mané. Ai, tá quebrado isso, tá quebrado aquilo. Pô, você não viram nada? Tá entendendo? Então o Lula, ele tem a ver com esse 8 de janeiro. E temos que descobrir por que é que ele viajou para Araraquara justamente naquele dia. Ele sabia, porque tem... Nós vamos saber, o tempo de Deus, ele não falha, tá? Então, sobre essa anistia, tem que ser anistiado as pessoas de bem. Quem fez errado, é errado. Só que nós temos a perfídia, né, do Exército Brasileiro, que fez aquela pessoa, cercou as pessoas para entrar naquele ônibus que ia liberar a pessoa e levou para dentro da cadeia, tá vendo? Então, nossas Forças Armadas, ela também, ninguém acredita mais nisso, porque perderam credibilidade com a população. Credibilidade, não é à toa que eles perderam tanta credibilidade que tem um monte de general preso aí, tá vendo? Porque se eles fossem direto ao ponto, não é para você estar julgado pelo STF, tem o STM que pode julgar, mas é uma quadrilha tão que eles acham que são maiores coisas, que a presidente do STM já está a favor do Alexandre de Moraes pela prisão dos próprios colegas dela, os generais. Quer dizer, é quadrilha sobre quadrilha. Gente, deixa o seu like, compartilha, é muito importante seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, anistia já para todos os brasileiros que não fizeram nada, que são verde e amarelo, que são patriotas. Vamos aqui para um salmo aqui, rapidinho aqui, gente, ó.
Salmo é o 77. Diz assim: clamei a Deus com a minha voz. A Deus ouvi, levantei a minha voz. E a ele inclinou para meus ouvidos. Para os meus ouvidos. O quê? Salmo 77, versículo 1. Tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, agora 20 horas e 17 minutos. Falando sobre a anistia, né? Primeiro que deveria haver essa obstrução para que se houvesse mais conscientização sobre o assunto, né? Até porque tinha deputado, né? Tem deputados que, o caso, por exemplo, do Hugo Mota, que estão despreocupados quanto ao tema, né? E não é possível que, a essa altura do campeonato, a gente ainda discuta se a PEC é válida para a votação agora ou depois, né? Não é para depois, tem que ser para agora, né? Tem gente que diz até que o tema é polêmico, né? Mas fato é que a maioria dos presos pelos atos do 8 de janeiro não cometeram nenhum tipo de crime. Maioria, né? Tem gente que está presa que sequer estava em Brasília. Tem gente até com câncer que está presa. Quer dizer, o Moraes, ele não tem nenhuma capacidade de ocupar o cargo que ocupa. Por quê? É um psicopata, um criminoso, é um militante, ao invés de se resguardar a ser o guardião da Constituição, que é isso que deveria ser um ministro do STF. Mas o STF se interfere em atribuições do Legislativo, antigamente do Executivo também, porque agora o desgoverno PT tá junto, né? Tá junto com o STF, né? Mas era preciso frear o Alexandre de Moraes, e esse freio não foi possível por conta de Pacheco, e também não está sendo possível por conta de Alcolumbre. Ambos devem para a justiça, né? Mas não é possível, pessoal, não é possível que a gente não ponha para frente um projeto desse, que foi tão bem elaborado, né? Inclusive, o autor fez várias declarações, né? Dizendo que queriam sabotar o projeto, enfim. Não vão sabotar porque esse assunto é de interesse do Brasil, né? Dos brasileiros de bem, né? Dos brasileiros honestos, né? E não ficarão impunes aqueles que cometeram atos antidemocráticos, que são os casos daqueles que soltaram criminosos, ao mesmo tempo que prenderam cidadão de bens. Por quê? Mesmo que o Alexandre de Moraes atue sozinho, né, nesse caso de coletivização dos atos do 8 de janeiro, há nos bastidores conversas com ministros para que mais grandiosa para quem participou dos atos do 8 de janeiro, né? Então, resumidamente, pessoal, a gente não pode admitir que se inverta os valores do Brasil,
né? É lógico que o 8 de janeiro jamais deveria ter acontecido, né? É lógico que jamais deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas envolver o Bolsonaro nisso é de uma inescrupulosidade sem precedentes. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Enfim, é isso. É isso que eu tenho para dizer, né? É lógico que a gente vai falar muito mais sobre a anistia daqui para frente, mas é importante que esse projeto caminhe, até porque aqueles que não cometeram crime nenhum estão presos, têm pressa. Aqueles que não cometeram crime nenhum estão presos, têm pressa, né? E esse assunto tem que ser muito debatido ainda, no que tange as elaborações, enfim, aos detalhes, que é punir aqueles que não cometeram crime nenhum, né? E tem que punir o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin, né? Por ter soltado Lula, não aqueles que não cometeram crime nenhum nos atos do 8 de janeiro, né? Enfim, parabéns pelo projeto, né? Pelo autor do projeto, né? E para todos aqueles que votaram assim, né, terão meu apoio irrestrito também. Até porque esse assunto é de interesse de todos os cidadãos honestos do Brasil. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, deixa aquele like, compartilha, muito importante. Só a inscrição pra gente aqui é muito importante. Quando você dá o like, significa que os algoritmos do YouTube levam o canal lá para cima. Aí você dá aquela curtida, dá aquele like, é muito importante o seu like, porque mais gente, mais patriotas vão ver nossos vídeos, tá ok, gente? Então, vamos terminar nossa live por aqui, mas antes tem um bate-pronto, que é as últimas notícias do momento aqui, tá ok, gente? Então, deixe seu like, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento, sempre usando a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Tá ok, vamos lá. Exatamente, vamos aqui ao bate-pronto, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Vamos lá, então. Eduardo Bolsonaro é homenageado em comissão por denunciar estado de exceção. Glória a Deus. Revista Oeste. Advogado Bolsonaro celebra arquivamento de inquérito débil do cartão de vacinação. Meu Deus. Revista Oeste. Hora Brasília. Mesmo inelegível e réu, Bolsonaro lidera contra Lula. Tem jeito Em não. pesquisa futura. Bolsonaro abre 12 pontos sobre Lula e pode vencer no primeiro turno de 2026. Glória a Deus. Conexão política. Revista Oeste. Pesquisa indica vitória de Bolsonaro sobre Lula e eventual segundo turno de 2026. Revista Oeste. Estados Unidos interrompem contribuições à Organização Mundial do Comércio. Revista Oeste. Apuração contra Bolsonaro é 14 vezes mais rápida que mensalão. Pleno News. PGR pede prisão domiciliar para Débora dos Santos. O Alexandre de Moraes soltou ela. Botou tornozeleira eletrônica. Revista Oeste. Vai ter que ficar prisão em casa. Segunda turma do STF julga anulação de processos contra Palocci na Lava Jato. Revista Oeste. Pleno News.
Desemprego sobe para 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Lendo News. Revista Oeste, aliados de Lula temem fracasso de ato contra a anistia convocado por Boulos. Vamos ver, Revista vamos ver. Oeste. Tem que botar mais gente do que botar na Avenida Paulista, porque domingo que vem, gente, tá força total. Lá, fazer o teste da Paulista lá. Mais de 2 milhões de pessoas lá na Paulista, tá ok? Colocamos 2 milhões aqui em Copacabana, vamos botar 2 milhões lá na Paulista, tá ok? Vamos lá. Desgoverno tem déficit de quase 32 bilhões em fevereiro. O Lula continua fazendo o que ele sempre fez. Corrupção. Simples. STF forma maioria para manter Daniel Silveira preso. Isso é uma vergonha, tá dizendo? Vergonhoso. Isso é vergonhoso, tá? Eu quero ver quando acabar os 9 anos do Daniel Silveira, o que é que eles vão inventar para continuar. Quero ver. Já tem direito a semi-aberto, Cambosa 4, não resolve, tá vendo? Eles preferiram botar um corrupto na rua do que deixar um honesto livre, tá? Empresa que causou polêmica com o hino nacional em linguagem neutra volta a ser contratada pelo PT. É quadrilha, rapaz. Ele não faz nada, eles só estão arranjando emprego para os amigos deles. Se mostrar uma carteira profissional para esse pessoal, eles caem na hora, porque não gostam de trabalhar, eles gostam de viver na teta do governo. Remédios terão reajuste de... Então, estamos lascados, tá? Agora já era. Os velhinhos aí que estão, já era, né? Se de remédio contínuo, estamos lascados. Remédios terão reajuste de 5% a partir de segunda-feira. Vai vendo, Brasil. Bora Brasília. Esse é o governo que tem o melhor ministro da economia. A tendência é ficar mais longe possível, mais alto possível. Prévio da inflação sobe quase 1% em março, puxada por alimentos e combustíveis. Bora Brasília. STF é reprovado em 52,6%. Eu não acredito nisso, não. Né? Acredito Mas em tudo muito bem. mais. Acredito muito mais. STF julga caso de Eduardo Bolsonaro contra jornalista, entre aspas, da Folha. Jornal Cidade Online. Dívida pública federal atinge 7,49 trilhões em fevereiro. Gazeta Brasil. Juiz dos Estados Unidos ordena que o Trump... aqui eu não vou ler, não. Aqui não vale, não vou compensar, não. Estados Unidos descartam negociações com a Rússia e Putin propõe a administração de transição na Ucrânia. Gazeta Brasil. CBF demite Dorival Júnior. Era perder para a Argentina de 5-0 não tinha jeito, não. 5-1, aí é brincadeira, né? Enfim, é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui, desejando a todos os brasileiros, todos os patriotas, as pessoas que estão naquela postura, naquela prisão lá em Brasília, que cedo ou tarde vocês vão sair. Porque vem aí a anistia com mais de 100% das pessoas. Os brasileiros querem ver aquelas pessoas soltas. E outra coisa, não esqueça, verde e amarelo no outro domingo. Vamos ver esse domingo que vem, agora, depois da manhã, se o Guilherme Boulos gosta de invadir território dos outros, casa dos outros, se ele vai colocar pelo menos mais 5 mil pessoas lá. Nós vamos botar Boulos, 2 milhões é pouco, tá ok? Na Paulista no outro domingo, dia 6, tá ok? Vamos nessa. Vamos terminar essa live por aqui, desejando a todos um maravilhoso final de semana, na presença do Senhor Jesus Cristo. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Gente, é bem isso aí. Você vai terminar perdendo sua moto, vai terminar perdendo sua moto, vai terminar arranjando processo para a costa, deixando a mãe preocupada. Então, cuidado com esse bando de bostileiro que anda com vocês aí, tá vendo? Voltamos na segunda-feira
com todas as notícias do final de semana e de todos os brasileiros de bem. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Continue assistindo nossa live, nossos vídeos e dando aquele like, fortalecendo nosso canal. Boa noite a todos, fiquem na paz. Até segunda. Um maravilhoso final de semana em nome de Jesus para todos. Amém. Boa noite.